Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Governança Familiar, que recebe sempre grandes figuras, grandes nomes para discutir com profundidade o planejamento patrimonial e sucessório, falar sobre esse grande desafio que é a continuidade dos negócios familiares. E hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast uma figura internacional, Francisco Villa. Olha o currículo do garoto. Francisco Villa, economista, consultor internacional de governos e empresas em diversos países, docentes em curso de pós-graduação em Portugal e Alemanha, pesquisador e membro de diversas associações e conselhos, como COSAC, a Fiesp, Novilho Precoce, Sociedade Rural Brasileira, dentre outros. Francisco Villa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Governança Familiar. Muito obrigado pelo convite, Dr. Geraldo, e, como sempre, nós vamos ter uma conversa um pouco mais leve. Olha, o Francisco Villa a gente já conversou em outras oportunidades, no nosso canal aqui no YouTube, nós temos já material que eu fiz com você, né? E eu tenho um assunto que eu quero já começar, porque você apresentou num congresso, né? Tive acesso a esse material e eu quero compartilhar com o meu pessoal um modelo de cogestão para o agronegócio. Queria que o senhor me explicasse como é que consiste isso. Em primeiro lugar, quando falamos da fazenda, de uma fábrica ao céu aberto. Então, para você gerenciar uma fábrica, já é muito complicado. Você precisa ter um planejamento, você precisa ser engenharia de produção, você precisa ser alguém que compra, alguém que vende e a parte financeira. Então, isto já é um complexo bastante grande. Se você ainda inclui, digamos, a sazonalidade ao longo do ano e a importância, digamos, do clima para seu negócio, então você não consegue fazer isto com eficiência e sustentabilidade só com uma cabeça. Então, você tem que ter outras cabeças, seja na linha vertical, que é o pai, o filho e o gerente da fazenda, seja na horizontal, com consultores e com técnicos de empresas de insumos, etc. Então, se alguém quer fazer a coisa sozinha, então ele tem que jogar golfe. No tênis precisa 2, no futebol precisa 11, mais 2 são 22. Então, aí nós temos que sempre ver que nós estamos envolvidos num sistema e nós somos um ponto no sistema e precisamos juntar os outros pontos. Pô, gostei desse negócio, que dá para você ver claramente, né? A ideia ali no vertical e no horizontal. Sim. A família, né? Você bem colocou, né? A primeira geração, o fundador, o pai, a mãe, os filhos, né? Os gerentes, enfim. E depois, na outra linha, os fornecedores, os agrônomos, os técnicos, ou seja, as pessoas envolvidas naquela questão. E agora tem o horizontal, o vertical e o 360 graus. Isso são as outras entidades, figuras, pessoas que importam, digamos, influenciam o seu negócio. A política do governo, que são os consumidores, que é a imprensa. Então, eles também têm a ver com o seu negócio, porque ainda mais quando no futuro o consumidor quer saber de onde e como está sendo produzido o seu produto que ele está consumindo. Para isso você precisa da televisão, precisa de online, etc. e tal. Então nós estamos com essas três coisas. E agora eu inventei mais duas outras... Esses alemães é tudo doido. É a linha do tempo. Porque você lembra, 10 anos atrás, o ano tinha 12 meses. Hoje o ano tem 10 meses. Daqui no futuro o ano vai ter 5 meses. Porque está andando mais rápido? Exato, estamos mais rápido. E o segundo é a inteligência artificial, que é tão importante como qualquer um dos outros fatores que nós sempre discutimos quando falamos sobre fábrica, sobre fazenda, porque isso vai mudar totalmente o conceito do VUCA. Tudo é mais volátil hoje, tudo é mais complexo hoje, tudo é menos certo hoje e tudo
tudo é ambíguo, né? Então você faz alguma coisa, você gosta e eu detesto. Ou eu gosto e você detesta, né? Então tudo isto é a nossa nova realidade e nós estamos ainda com o corpo e com a mente do século passado. Aqui no nosso canal, e a gente conversa muito, inclusive com você, o grande desafio nosso é formar uma consciência, uma necessidade que você, dono de patrimônio, que você pai, né, que você mãe e as mães, você disse um dia para mim, eu achei muito bacana, a mãe, dentro desse contexto da governança, dentro do conselho da sucessão, você falou um assunto que ficou marcando aqui, o papel da mãe dentro desse contexto. Como é que foi mesmo que você me falou? Sim, mas a mãe, em primeiro lugar, ela fala todas as línguas. A minha mãe fala mesmo. Fala a língua do pai, fala a língua da filha, a língua do filho. Ao longo do tempo, ela desenvolveu uma comunicação direcionada ao alvo, né? Depois, ela entende o mundo de uma outra forma. O pai assiste televisão e lê o jornal e ela aprende alguma coisa sobre o mundo na loja onde ele faz as compras. E a mãe, ela tem ela não quer dominar. Hoje, naturalmente, a mãe é mais complexa do que 100 anos atrás, né? Claro. Mas a mulher, em geral, e a mãe, então, eles têm a capacidade de comunicação que nós precisamos no mundo que separa os assuntos, que separa as pessoas. E você precisa uma pessoa que une tudo isso na bagunça. E esse é o papel da mãe. E aí, dentro desse modelo que você me colocou, o que muito bem explicou, do modelo da cogestão, qual a importância da mãe dentro desse projeto, dentro dessa ideia que você colocou para nós? É o seguinte, o pai tem a obrigação de ser racional e pensar no negócio como negócio. Ele tem menos habilidade de pensar nas pessoas. Imagina, você tem uma empresa, você tem um gerente, esse gerente tem um acidente e não existe mais. No dia seguinte vem um outro gerente. Então isso significa que você, inclusive, tem que reestruturar todo o funcionamento da sua empresa. E a pessoa que, por natureza, tem maior habilidade de ser tradutora de informações, de elementos, de emoções, etc., e que tem, em geral, uma abordagem mais pacífica e um pouco mais passiva também, porque o homem lá vai à frente e vai desbravar o mercado. Então, ela fica um pouco atrás e olhando, digamos, à direita para a esquerda e junta, digamos, nós todos somos uma composição do racional e emocional. E os homens, por definição e por educação, são um pouco mais racionais, e a mulher, então, ela traz a emocionalidade e lembra você, será que você pensou nisto, pensou naquilo, porque o fulano tal, ele ultimamente está um pouco complicado, será que ele tem problema de casamento ou com o filho dele, etc. Então, você precisa, para gerenciar bem o seu negócio, você tem que ouvir, como nós ouvimos hoje, ouvir e falar um pouco menos. E o homem está pago para falar e a mulher tem a capacidade de ouvir e traduzir isto para o marido. Bacana. Porque eu vejo, Vila, assim, a grande dificuldade dos negócios, de um modo geral, os negócios são negócios familiares. Sim. Vou dizer para você, mais de 90% são negócios familiares, onde você identifica o dono, a dona e etc. E aí você tem já uma dificuldade que é a passagem da primeira para a segunda geração. Muitos negócios acabam não passando da primeira para a segunda geração, né? Ou seja, de pai para filho. Mas você tem, nesta situação também, a questão dos netos. Ou seja, você está ali dentro de uma mesma empresa, dentro de um mesmo negócio, você tem o dono, porque eles estão vivendo mais, tem muito mais saúde, tem muito mais acesso para a saúde. Os filhos estão ali, ou talvez nem todos, ou às vezes tem também a nora e o genro, e é muito comum dentro dos negócios familiares você ter também os netos, não é? Como gerir
dentro dessa ideia sua, esses interesses tão conflitantes, 3 gerações dentro de um mesmo negócio? Então, tem um segredo que você me ensinou, que é criar um family office. Então, isto significa, o que esse family office faz? Ele organiza todos os seguros para todo mundo, para o carro, para a viagem, para a Europa, etc. E tal. Ele faz as compras em comum. Cada um vai na loja, na boutique, lá onde compra as coisas, mas determinadas coisas todo mundo usa. Então, por que não comprar com vantagens de desconto em conjunto? E aí, você cria a necessidade de um marketplace. Então, todo mundo vai para o lugar onde o Family Office está sendo organizado e indo lá, e como se fosse para uma loja. Ele pega as suas coisas, né? Por exemplo, você faz uma viagem para a Argentina, então não vai você falar com a agência isto o Family Office faz, e tem geralmente uma filha de uma família lá, e aí isso você fala de pai, filho, neto, mas muitas vezes o pai diz que é o dono, mas ainda tem 20% da irmã dele. Então aí tem os primos. Então se você junta isso, facilmente você agrupa 20 pessoas. E 20 pessoas é uma plataforma de compra enorme. Então aí você faz isso, e Family Office significa pelo menos 5 vezes por ano você une todo mundo. E se as pessoas falam, isso facilita a comunicação. Se você chama alguém uma vez por ano, vamos sentar aqui e agora temos que falar alguma coisa, não dá para. Porque você tem que esperar um momento em que você vê que o outro está com clima de querer conversar. E não pode obrigar o outro a conversar hoje, no próximo domingo, às 15 horas da tarde, depois do almoço. Olha, eu quero falar com você, da empresa familiar. A importância dos combinados, né? O professor Vila falou do Family Office, né? Tem o conselho de família, tem um protocolo familiar, a necessidade de se fazer os combinados dentro da família. Por quê? Porque você não escolheu ser sócio do seu irmão. Você entende? Você foi obrigado pelas circunstâncias da vida, por ser irmão dele, e você vai ser sócio, você vai ser dono de uma empresa com alguém que você não escolheu ser sócio. Daí a necessidade. Agora, você pode levar isso para o lado bom ou o lado ruim. A ideia do professor Vila, por exemplo, que fortaleceu o lado bom. Olha, nós estamos juntos, nós somos sócios, por que não aproveitar o lado bom disso? Eu tenho diferenças com você. Eu posso não gostar de tudo que você gosta e vice-versa, mas nós temos pontos em comum. E nós podemos nos beneficiar disso. E é importante você entender que para que isso prospere, para que isso continue, você tem que entender disso. Fazer os combinados para evitar problemas. Porque se você deixa, né, Vila, e você sempre falou isso comigo, a coisa ladeira abaixo, se você deixa a coisa a ponta solta, sem fazer nada, a possibilidade de dar problema é muito grande. Você não acha? E o importante é fazer a comunicação de uma forma repetitiva. Todos nós vamos numa academia. Você vai a primeira vez, está com dor de músculo. Ao longo de um ano, o músculo cresceu, mas aí você já faz isso tudo no automático. Agora, se você tem várias oportunidades por ano para ter uma conversa com os tios, com os pais, com os primos, de uma forma, né, em torno de uma mesa, porque nós temos 5, 6 aniversários por ano, né, da família. Então, aí você faz uma mesa, apresenta, daí todo mundo vai falar, depois primeiro sobre o esporte, depois sobre a política, e finalmente, então, não tem outras coisas, você vai falar mal do vizinho, mas aí você fala sobre a família. Então, se você tem essa musculatura de comunicação, se um dia você tem que falar alguma coisa, você já tem a porta meio aberta. Vila, você é um consultor internacional, você, enfim, não só no Brasil, mas Alemanha, Portugal, etc. Essas dificuldades que nós temos de fazer a sucessão, essas dificuldades são dificuldades comuns a outros países, ou diria, ela é mais forte aqui num país
ocidental, latino-americano, que seja o nosso caso? Eu faria uma diferença entre os países germânicos e ingleses e os países abaixo dos Alpes, que são a Itália, Portugal e Espanha e, por consequência, também a América Latina. Você tem uma coisa que as pessoas, às vezes, vão para a Alemanha, para a Suíça, para a Holanda, eles dizem, mas a turma lá não fala, né? Eles são meio... e não tem a alegria que nós temos. Lá, as pessoas falam, se comunicam sem falar, com o olhar, com a maneira como você fica sentado e as coisas que você faz. Não precisa falar o tempo todo. E eu diria que quanto mais você fala, maior o potencial de conflito, porque eu uso palavras, né? Porque, como eles dizem, o ponto de vista é a vista de um ponto. Se eu uso uma palavra, eu não sei qual é o conteúdo que você vai dar nesse momento na sua cabeça, né? Então, ainda mais nessa época de WhatsApp, se você manda... Isso. É impressionante. Não, e até na fala, você vê lá, não, você falou ontem isso, mas eu falei isso num outro contexto. Né? Tá. Então, se você não tem a rotina de comunicação verbal com as pessoas, e como você disse, então, essa coisa aqui, você só tem 20 palavras para falar, mas para você comunicar alguma coisa, você precisa, às vezes, 20 minutos, não tem 20 minutos, né, no aparelho aqui. E aí, eu acho que nós tivemos uma sorte da epidemia. A epidemia fez com que você não podia fazer o que você fez o tempo todo. Você nem podia fazer esporte, você não podia ir ao escritório, você ficava todo... A família estava condenada a ficar junto. E depois, 1, 2, 3 meses, mesmo se não tem grande comunicação, que remédio você tem que falar com o outro. E aí criou-se, aproximou-se, digamos, os casais, os filhos e as gerações entre eles. Pô, bacana. Né? Eu acho que isso é muito importante dentro da governança, né? Essa aproximação. Como disse, você é parente, é do mesmo sangue, mas há um distanciamento. E esse distanciamento, ele gera problemas, né? Ele gera essas dificuldades, os mal entendidos. Às vezes você está num evento da família, numa festinha, num aniversário, às vezes tomou ali uma cerveja, qualquer coisa, fala algo dentro daquela situação e aquilo é interpretado de tal forma que aquilo acaba gerando um conflito. E quando um conflito entra na família, quando o conflito entra nos irmãos, principalmente, difícil resolver, né? Sim, eu tenho um exemplo aqui, cada vez que a gente se encontra, você me conta que comprou mais uma fazendinha em algum lugar. Graças a Deus não sou seu irmão, porque eu ia bater em você. E disse, então, por que você não pega esse dinheiro e roda mais sobre aquele terra que você já tem? Porque você diz, não, mas vai ter valorização. Será que vai ter valorização? Com todas as coisas da VUCA que eu estou dizendo aqui, pode até não ser. Porque nós temos avanços tecnológicos que vão ser acelerados ainda com a inteligência artificial, que vão, de certa forma, desvalorizar a Terra. Porque você pode fazer mais verticalmente e não precisa ter mais. Então, você lembra? Sempre vem a pergunta. O vizinho vai deixar de produzir, vou comprar ou vou arrendar? Eu sou o defensor. Nós vivemos no século da mobilidade. Então, no século da mobilidade, você não compra um imóvel. Imagina você, um belo dia, sua filha diz, eu não gosto daqui, eu vou para o Canadá. Ela não pode ir para o Canadá, ela está presa aqui porque ela não pode levar a terra junto. Né? Então, você pode ver, então tem várias visões dentro da família, entre pais e filhos, e entre os filhos, né? Um é mais gastador, o outro é mais mineiro, e o terceiro quer sempre investir, o outro quer sempre rodar em cima. Né? Então, você pode ver, é bem complicado esta convivência, e isso só se solve em comunicação de rotina. Gente, se a gente fosse irmão, eu ia brigar com ele agora. Porque eu contei para ele lá fora de um negócio que eu fiz. E ele foi contra o negócio.
Ele disse o seguinte, olha, você não deveria ter feito aquilo, você não deveria ter feito aquilo, deveria ter arrendado. É o negócio da mobilidade. É o problema das empresas familiares, Sim, né? sim, Eu quero sim, algo, você não aceita e quer sim. algo de outra E forma. ninguém tem razão. E ninguém tem razão, né? Isso. Aliás, interessante essa questão de razão, né, Vila? Foi bom você ter tocado nisso. Gente, a gente briga. Por exemplo, quem estava certo na última briga que você teve? Você. E se eu perguntar à pessoa com a qual você discutiu, quem estava certo, ele vai falar que é ele. Sim. Porque você só briga, você só discute sob o seu ponto de vista, Sim. né? E aí você tem, enquanto tá pequeno, né? Enquanto os filhos ali estão pequenos e tal, o pai, a mãe, né? Dá um puxão de orelha ali e resolve. Só que eles cresceram. Só que eles casaram. Sim. E aí, como é que resolve essa parada? E tem uma outra coisa entre as gerações também. Você fala com qualquer pessoa, com o Roberto que esteve aqui, com o Tejão que esteve aqui, quando eles começaram a trabalhar, com 4, 5, 6, 7 anos. Você também. Eu também. E não tinha necessidade, a família tinha o suficiente. Eu era responsável para a horta, eu era responsável para outras coisas, com 4, 5, 7, 8 anos. Então eu já estava trabalhando, saindo da escola, fazendo as minhas deveres e depois eu vou trabalhar. Então, isto hoje explica isto para uma pessoa urbana, para a família urbana. Primeiro, não pode fazer nada porque nem pode sair do prédio, mas depois também tem as coisas que a gente não teve. A gente ou trabalhou, ou estudou, ou jogou futebol, né? E hoje não dá para mais jogar futebol porque não tem mais, né? Então, é bem complicado como as pessoas, mesmo com jovens como você, lá com 40, 45, 50 anos, né? Eles viveram outra filosofia de vida e os filhos com 5, 6, 8 anos não entendem muito bem o que os pais querem dizer porque eles cresceram no outro ambiente. É engraçado isso, porque eu fiz um podcast com o Roberto Rodrigues, principalmente com o Tejon também, e conversando com o Roberto Rodrigues, ele fala exatamente, olha, eu nasci na roça, eu vim de parteira, eu também passei por isso. E eu me lembro, professor Vila, que desde pequeno eu fui exposto a essas questões. Sim. Não é porque hoje você não pode sair do apartamento, você não pode sair de sua casa. E eu fui criado livre, eu fui criado solto. Sim. Então, desde pequeno, exposto a tudo isso, né? Eu não sei se isso foi, como disse, hoje seria certo ou errado. Naquela época era normal, era natural. Vai e resolve, né? Você dá conta. Ou às vezes as famílias tinham muitos filhos para que os filhos pudessem ajudar os pais, né, o pai e a mãe, ali na tarefa da propriedade, né, no dia a dia da propriedade. E isso mudou tudo. Sim. As famílias diminuíram, você tem muita limitação. Hoje é aquele negócio, não faça isso, não faça aquilo. E a criança, ela cresce com aquele não na cabeça, né? E o não significa nada, né? Eu vejo muitas vezes lá em casa, às vezes minha sogra, não faça isso. Ele tá falando para a criança fazer a coisa, porque o não significa nada, né? Tipo assim, não coma maçã. Você lembra de quê? Maçã. Sem verde ou madura, sem casca ou sem casca. Você tá lembrando de quê? De maçã, né? E aí acaba que a criança cresce com esse tanto de não, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem uma coisa, antigamente tinha 3 coisas. Você tinha mais obrigações, você tinha mais liberdade, você tinha punição. Quantas vezes você apanhou? Não há várias. Pronto, tá. Então, hoje, até pela lei, acho que não pode mais bater nos filhos. Então, aí nós temos um universo totalmente diferente. Parece que nós nascemos lá no planeta não sei o quê. E aí é o seguinte, outro dia eu vi uma conversa entre pais, meu filho disse que eu dei uma bronca nele e disse, não pai, eu só queria testar os limites. Agora, hoje, tudo é permitido. Se você não tem limite, o limite é a droga. Se você pode fazer tudo. Então você tem que ter... Como os touros pequenos são todos nervosos, você tem que dar limites para ele de vez em quando pode pular os limites. Aí ele se sente herói. E hoje aqui, depois vai apanhar, mas pronto. E hoje não tem mais o limite, não apanha mais, mas como que essa pessoa vai se preparar para este mundo que está cheio de oportunidades e de limitações? Como é que nós vamos, né? Qual a empresa você está criando? Mas antes que isso, qual sucessor você está criando? Porque herdeiro
fácil você ter herdeiro, né? Aliás, eu tive um dos meus grandes mestres, um dia ele disse para mim assim, olha, não confunda sucessor com herdeiro. Eu falei, será que eu entendi certo? Ele falou que foi com M mesmo, sabe? E é verdade, sabe? Você vê, infelizmente, né? Porque sucessor é berço. Sucessor se forma, é talhado dentro de casa. Os valores da família, o respeito ao pai, ao respeito à mãe, a valorização daquilo que se é conquistado e etc. Tal, tal. Se você não tem um bom sucessor, você terá um herdeiro. Ou, como diz o meu mestre, é com M. Ou você tem uma terceira solução, mas isso não é para qualquer um. Então eu fui no evento, aí encontrei um casal que já tinha encontrado 10 anos atrás, e disse, afinal, como é que é? Disse, não, o doutor não lembra, os três saíram, digamos, da casa, um está no Rio, os dois estão em São Paulo, nós estamos no Paraná, ninguém está se interessando para isso, então nós nem sabemos o que fazer com a sucessão lá da nossa fazenda. E diz, arruma mais um filho. E os dois já tinham 60, 65 anos. A senhora olhou para mim, será que ele não sabe de medicina? Não, não é o que vocês pensam. Vocês não falaram bem que o vosso gerente está lá há 15 anos, ele está trabalhando melhor do que vocês? Então vocês vão adotar ele financeiramente. Vocês vão dizer para ele, a partir de agora, meu amigo, não vai ter mais aumento salarial. Acabou, já é. Acabou. Já era. Agora, você vai ter 20%. E aí, sobre os 20%, você tem aquela parte do lucro. Uhum. Aí, entenderam-se muito bem com ele. Mandaram para Rio de Janeiro, para São Paulo, as duas filhas, o filho era advogado, mas os pais estão ficando lá, temos que chamar o médico, não está funcionando bem. Está ficando um malucão. Quem somos nós? Diz, não. Arrumando um outro herdeiro. Sim. E aí eles disseram, não, meu caro, então esse, com 20%, vai se matar para vocês receberem no fim do ano resultado. Se vocês não querem, não tem problema. Ele vai para outro lugar e nós contratamos outro e vocês vão ver como é que vai reduzir o efeito aqui. Naturalmente não é para fazer em todos os casos, mas só para mostrar. Quando não tem ninguém, você tem que ser inovador, tem que encontrar. E como você falou, primeiro você tem que fazer uma sociedade e depois você faz um family office, toda essa coisa que você há 10 anos está explicando para o público, e isso é a base. E depois você tem que ver quem tem, hoje foi falado várias vezes também, tem vocação, né? E vontade, né? Se ele tem preparação para isso, tem vontade para isso, e se ele quer se sacrificar, porque você sabe, trabalhando no campo, não é tão fácil como ter uma loja que você às 19 horas fecha e aos domingos você não trabalha, né? Porque fazenda, como diz o Francisco Villa, é uma fábrica a céu aberto, né? Sim. E você tem que fazer, por isso chama fazenda, fazer o tempo todo, 24 horas, pensando, né? E naturalmente hoje tem a tecnologia, antigamente você tinha que tirar leite 7 dias por semana, né? E hoje você pode contratar alguém que tira leite no sábado, do domingo, você tem que falar para as pessoas, eles têm que criar uma empresa com gestão e para fazer cogestão entre os donos e os gerentes e os apoiadores que podem ser técnicos ou que podem ser pessoas que vêm, por exemplo, durante a safra. Você tem que aumentar os 50 funcionários que você tem, mas você precisa 120 porque vem a chuva, então aí você contrata essas pessoas, você contrata máquinas, né? Da cooperativa, etc. Então, tudo isso, você está vendo a complexidade, isso precisa mais do que um cérebro e um coração focando no negócio, porque o negócio é grande demais para uma pessoa hoje. Eu acho, você, dono do patrimônio, pode acontecer que seu filho não queira, como o professor Villa falou, não queira continuar. E é normal, porque
Eu vejo, às vezes, Vila, o pai chega e fala assim: Olha, filho, eu fiz aqui essa fazenda para você, estou produzindo para você, e etc. E o filho pode dizer o seguinte: Pô, mas eu não te pedi isso, você não me perguntou se eu queria isso, né? A questão do filho fazer as Sim, escolhas. sim, E eu tenho visto muito dentro da profissionalização das famílias, as famílias que já estão mais evoluídas no quesito governança, às vezes nem a família está no negócio mais, às vezes tem uma pessoa só no sim, negócio, né? Ou seja, às vezes a família ela é melhor até fora do negócio, dependendo da quantidade, porque veja bem, a primeira família vivia só da empresa, sim. aí vieram os filhos, aí Uhum. nós tivemos de dividir a primeira geração com a segunda, só que aí vieram os netos. Será que a empresa ela consegue produzir tanto para manter todo mundo? E aí depois vem a quarta geração, os bisnetos, etc. Então, eu tenho visto um movimento em que os membros da família não estão na empresa familiar. Sim, Vários negócios nesse sim, sim, sentido. sim. E às vezes é interessante que fique fora mesmo. Esses serão. Grandes empresas com nome no mercado, não vamos citar aqui, mas metade não está. Exato. São acionistas, tudo bem, mas nem mandam mais, né? Acabou. E aí você faz os combinados dentro da família, eles serão donos, mas não terá gestão. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo Hum. bem. E este problema que eventualmente vier a causar dentro da família, ele não pode repercutir ou não deve repercutir dentro da empresa. Porque se você pega, inclusive, os três círculos da governança, você vai ter a família aqui em cima, né? Você vai ter a propriedade aqui do lado e a empresa da outra. Eles se comunicam, sim, mas são células, Sim, são coisas independentes, sim, né? O ideal é que um problema que eu tivesse na família não repercutisse na empresa, não repercutisse na propriedade. E às vezes o melhor caminho é a família se afastar do negócio, sim, da gestão. sim. Professor Vila, sobre essa percepção, e aí eu queria ouvir a sua opinião, como que a governança, o papel da governança, né, a importância da governança dentro do planejamento patrimonial e sucessório da família? Qual é o seu entendimento sobre isso? Bom, em primeiro lugar, mesmo se você tiver uma filha advogada que entende muito dessas coisas, seria bom de iniciar o processo da governança com apoio externo, porque alguém tem que olhar de fora da porteira, né? Porque você tem a sua visão, você tem que está condicionado de certa forma também da emoção e da sua visão sobre o negócio. Tendo alguém de fora, ele vai com mais racionalidade e ele vai criar num papel aqui, ele vai desenhar quem é quem na família, como é que foi a história, digamos, do patrimônio, como é a combinação entre o patrimônio de terra, entre o patrimônio de máquinas e entre casas na praia e outras coisas. Então, ele faz como a gente quando compra uma ação na bolsa, então você analisa o balanço, digamos, da empresa que você vai participar. Então, isto só alguém de fora pode fazer com a frieza necessária. Então, aí ele vai olhar isto e depois ele vai contatar aquela pessoa da família. E nós estamos agora falando, todo mundo diz, eu sou dono, mas muitas vezes o dono ainda tem uma irmã que é juíza e tem uma que está na Inglaterra, e aí poucas vezes, então, uma pessoa só é dono do patrimônio, né? Então, aí, essa pessoa de fora que fez o mapa da situação patrimonial vai comunicar com a pessoa que tem maior habilidade para comunicar, para receber umas primeiras ideias e depois para preparar os outros para dizer, bom, eu falei com o Dr. Geraldo que tem experiência em 30, 40 fazendas, então ele teve aqui uma coisa que, para dizer a verdade, eu não entendi muito bem, claro que já entendeu tudo, né? Mas ele mandou um mapa aqui e eu queria que vocês dessem uma olhada. E depois, antes de a gente se comunicar, vamos convidar ele
para fazer uma apresentação no escritório e tal, e aí ele vai explicar, porque papel, explicado é muito melhor. E aí você tem uma entrada, que seria o representante da família, que faz este trabalho dentro da família, e depois você vai de fora e você vai apresentar com todo esse charme que você precisa. Eu sei que isso é muito difícil, a minha família passou por isso, o meu vizinho, que era o professor Paulinelli, passou por isso, e, gente, isso não foi feito em 3 meses, isso foi feito ao longo de 5 anos. Então, vocês podem ficar tranquilo, nós não vamos fazer nada em 2024, isto demora algum tempo. Não é porque eu vou querer ganhar mais honorário com isso, mas eu estou pensando em vosso bem-estar. Se vocês querem resolver até agora, eu faço o contrato, tudo bem, mas eu não recomendo que vocês façam isso, né? E aí você já se coloca como semi-membro da família, né? Eu acho assim, a independência desse profissional. Porque a família, e aí eu falo com você, da empresa familiar, da família dona, proprietária, existem conflitos dentro da família, é normal, e muitos desses conflitos são conflitos velados. E que você, sabedor desses conflitos, você não pode falar. Tendo um profissional externo, ele fala com independência. Ou às vezes o fundador, às vezes o irmão, ele quer falar com independência, mas ele está contaminado em razão de um conflito que ele teve lá atrás. Sim. Às vezes quando era pequeno. Sim. E ele não vai ter independência, ou se tem independência, o ouvinte vai entender de uma outra forma. Então, ter a ajuda externa, como você bem colocou, é de extrema importância. Agora eu quero puxar aqui, professor Vila, você colocou uma coisa, eu anotei, de extrema importância para a gente conversar com os nossos seguidores. O dono e o sócio. Veja, quem é dono, e aí eu quero ver a sua opinião a respeito, o dono é a primeira geração, aquele cara que construiu, aquele cara que fez, etc. Eu fico imaginando, professor Vila, ele fazendo assembleia, é ele com ele, né? Ele no espelho, né? Ele manda, ele é dono, ele faz o que ele quiser. Né? Ele é o fundador. E aí veio a segunda geração. A segunda geração, ela não é dona, ela não é proprietária. A segunda geração, e eu digo isso para você, a segunda geração ela é sócia. Sabe qual que é a diferença de dono e sócio? Dono manda. Sócio, quem tem sócio tem patrão, tem que dar satisfação. Isso muda o jogo. Não, e outra coisa, o seu dono que você explicou agora, que foi lá, que criou tudo, esse já não existe mais, porque nós estamos na segunda geração. Porque quem está em Mato Grosso, que está em Goiás, então já é o filho daquele que foi para lá, que até pegou febre amarela, um monte de coisas lá, né? Então, ele já nem tem o direito de dizer que eu desbravei toda esta situação. Não foi ele. Ele já recebeu. E agora vem, mas ele ainda é dono. Uhum. E muitas vezes é tão engraçado, você fala com pessoas lá e diz, não, a minha fazenda, e depois você vê 80% da fazenda é da esposa. Né? Mas ele está mexendo lá e ele se identifica com a fazenda e, na verdade, ele é o dono porque ele opera a fazenda. É o que eu sempre costumo dizer, mas quanto vale a sua fazenda? Não, na minha região, então, são 30 milhões. E diz, a sua fazenda não vale absolutamente nada. Como não vale nada? Vale no dia que você vende. Por enquanto você está imposto, então ela é ruim. Então a fazenda só vale o que você roda em cima dela e por isso não compra o vizinho, arrenda o vizinho, pega esse dinheiro que você não aplica lá, compra mais máquinas e aplica mais tecnologia por cima da sua terra e da terra arrumada, porque o que interessa é o lucro, porque a fazenda só vale no dia em que você vende ela. Tem uma coisa também importante para explicar,
Para os herdeiros, se você tem 300 hectares e 3 filhos, dividido por 3 dá 100 hectares, ninguém pode fazer nada. Se você tem 3.000 hectares e 3 filhos, dá para fazer Alguma 3 coisa. vezes 1.000. Um vende e o outro a renda do vizinho e tal. Então, cada situação é uma situação, por isso é muito difícil explicar em generalidades o que cada um deveria fazer. Resumindo, sociedade familiar, patrimônio familiar, empresa familiar. É um assunto difícil e você que está liderando, você precisa conversar com seus filhos, você precisa trazer isso para a mesa. Não é um assunto mais só seu, da sua esposa, do seu marido, é um assunto da família. Então, se você quer que esse negócio continue, se você quer que os seus filhos continuem, que esse seu patrimônio chegue para as próximas gerações, esse tem que ser um assunto que tem que ser discutido, porque não é fácil. Como diz o professor, né, anterior, você nasce e morre dentro de um cartório. O problema é que muitas pessoas nascem e acham que tem uma sementinha da eternidade. E não é assim. Vai chegar um dia que eu não vou estar aqui, entendeu? Então, minimamente, eu tenho, em razão da posição que eu estou dentro da família, de tratar essas questões, né, que é o tema, né, do nosso podcast de hoje, o planejamento patrimonial e sucessório. E tem mais um detalhe que acho que vale a pena chamar a atenção. Você tem 3 filhos e você, de vez em quando, leva ele para a fazenda. E o que acontece? Um vai lá e para cuidar e dar beijo, não sei o que, dos animais. Uhum. E o outro nem olha para os animais, ele só vai para os tratores, para a máquina, etc. E tal. E o terceiro vai sentar lá dentro porque ele está mexendo aqui com videogame, só que não é videogame, porque ele está aplicando os seus animais no mercado futuro da bolsa. E agora, entre nós aqui, muitas vezes, o menino que nem sabe a diferença entre vaca e cavalo e que não se interessa para máquinas, que só vai lá sentar no sofá, ele ganha mais dinheiro do que todos os outros juntos. Então, por isso, é importante, né, os pais também, por isso eles precisam de um apoio externo, porque se você conviveu com as pessoas, você não faz esse raciocínio psicológico, né? Então, você convive com as pessoas e você tem os seus conceitos ou preconceitos sobre cada um dos meninos, precisa alguém de fora que ajuda, vai dizer, bom, aquele lá que nunca toca na máquina, que nem gosta de ir na fazenda, que não gosta dos animais, o cheiro, seja o que for, então esse talvez também você tem que orientar para ele ser depois o gestor da sociedade, porque ela também precisa um gestor administrativo financeiro, e os outros vão para o campo. É um assunto complexo, mas é um assunto gostoso, é um assunto que a gente gosta de sempre estar discutindo, certo? E uma pena que o nosso bate-papo é rápido, a gente não pode, se a gente deixar aqui, nós vamos ficar falando e falando, porque é um assunto realmente que tem muita coisa para ser dito, né? Mas Vila, antes de terminar, eu quero saber qual conselho você deixa para a família do agro que quer fazer um bom planejamento patrimonial e sucessório? Comunicação, comunicação, comunicação e, de vez em quando, falar com os colegas da cooperativa, da associação do Angus, ou seja, lá que ele faz parte, e falar com o veterinário, porque ele praticamente entende muito, atende 20, 30 famílias, então ele também é uma espécie de um comunicador adicional, porque se você contrata um advogado, você tem que dizer para o advogado, você não quer começar com o fim é o contrato, você quer que ele inspira a comunicação que nós precisamos para nós todos, pais e filhos e sobrinhos, se for o caso, temos a mesma visão de como nós poderíamos, digamos, perpetuar a nossa propriedade, o nosso negócio. E aí você nos ajuda e no finalzinho, sim senhor, aí você vai fazer contrato. E não vem primeiro fazer o contrato. Está chegando ao fim. Eu agradeço muito ao nosso convidado, Francisco Vila, pela oportunidade, por ter aceito o nosso convite de contribuir
com mais ensinamentos, né, aqui para o nosso canal. Isso que faz o nosso canal crescer, isso que faz dar ânimo a gente a continuar aqui na governança familiar. E para você, né, você que ainda não se inscreveu, né, nós precisamos de fortalecer esse canal para levar o assunto governança familiar para mais e mais e mais famílias. Se você não se inscreveu, se inscreva. E se este podcast fez sentido para você, fez sentido, talvez, certamente fará sentido também para os seus amigos, para as pessoas que você ama, para o seu vizinho, não deixe de mandar, não deixe de compartilhar esse material. Professor Vila, valeu demais. Valeu, muito obrigado pela oportunidade, pelo papo gostoso que nós sempre temos quando encontramos em Minas ou aqui. Valeu, professor. Valeu.